Seja muito bem-vindo ao canal. Se você já é inscrito, é um prazer ter você aqui novamente. Se está chegando agora, prepare-se para um conteúdo profundo, instigante e que desafia tudo aquilo que aprendemos sobre a mente humana. Hoje, vamos falar diretamente com você que acompanha o canal e gosta de histórias reais, documentadas e que nos fazem questionar a própria natureza da existência. O tema deste vídeo é um dos mais controversos e fascinantes já estudados pela ciência e pela psicologia. Crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas. Ao redor do mundo, milhares de relatos apontam para um fenômeno que intriga pesquisadores há décadas. Crianças muito pequenas, geralmente entre 2 e 5 anos de idade, começam a relatar memórias extremamente detalhadas de pessoas que nunca conheceram, descrevendo nomes, locais, profissões, formas de morte e até hábitos cotidianos. O que mais impressiona é que essas informações, em muitos casos, foram posteriormente verificadas e confirmadas como reais, sem que houvesse qualquer contato prévio da criança com essas histórias. Um dos pesquisadores mais importantes desse fenômeno foi o psiquiatra canadense Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia. Durante mais de 40 anos, ele documentou mais de 2.500 casos de crianças que alegavam lembrar de vidas passadas, em países como Índia, Sri Lanka, Estados Unidos e Brasil. Stevenson adotava um método rigoroso, entrevistava as crianças, os pais, testemunhas independentes e comparava cada detalhe relatado com registros históricos. Em muitos casos, as informações fornecidas pelas crianças coincidiam com dados precisos de pessoas falecidas, incluindo nomes completos e circunstâncias específicas da morte. Além dos estudos iniciais, pesquisas mais recentes passaram a analisar esse fenômeno sob uma ótica interdisciplinar, envolvendo neurociência, antropologia e estudos da consciência. Em diversas culturas, especialmente no Oriente, relatos de lembranças de vidas passadas não são tratados como algo extraordinário, mas como parte natural do desenvolvimento infantil. Nessas sociedades, as crianças são ouvidas com atenção, e isso permite que os relatos sejam registrados com maior riqueza de detalhes antes que se dissipem com o tempo. Outro ponto que chama a atenção dos pesquisadores é a consistência emocional dessas memórias. Muitas crianças demonstram sofrimento real ao relatar eventos que dizem ter vivido, especialmente quando a morte na vida passada foi violenta ou traumática. Elas podem chorar, apresentar sinais de ansiedade ou evitar determinados locais e objetos sem explicação aparente. Esses comportamentos reforçam a ideia de que não se trata apenas de histórias inventadas, mas de experiências carregadas de forte impacto emocional. Há também casos em que as crianças reconhecem pessoas ou locais sem nunca terem estado ali antes. Em algumas investigações, elas foram levadas aos supostos lugares da vida anterior e conseguiram identificar ruas, casas e até parentes da pessoa falecida, mesmo após mudanças significativas na região. Esses encontros, muitas vezes registrados em vídeo, causam forte impacto tanto nos familiares atuais quanto nos parentes da pessoa falecida, criando situações emocionalmente complexas. No Brasil, embora menos divulgados, existem relatos documentados por pesquisadores independentes e estudiosos do espiritismo e da psicologia transpessoal. Alguns desses casos envolvem crianças que demonstram conhecimento detalhado de cidades distantes, hábitos culturais específicos ou acontecimentos históricos locais que não fazem parte do seu cotidiano. Esses registros ampliam o debate e mostram que o fenômeno não está restrito a uma única região ou crença cultural. Céticos argumentam que a mente infantil é extremamente criativa e suscetível à sugestão. Porém, muitos pesquisadores ressaltam que as entrevistas são conduzidas de forma cuidadosa, evitando perguntas direcionadas. Em vários casos, as próprias famílias tentam silenciar os relatos por medo de julgamentos sociais, o que reduz ainda mais a possibilidade de estímulo ou encorajamento das narrativas. Um aspecto menos comentado, mas igualmente relevante, é o impacto dessas experiências na vida adulta das crianças. Algumas carregam medos persistentes, talentos específicos ou uma maturidade emocional incomum para a idade, enquanto outras relatam apenas fragmentos desconexos que desaparecem completamente com o tempo. Esses efeitos a longo prazo continuam sendo objeto de estudo e levantam novas questões sobre memória, identidade e desenvolvimento psicológico. Esses relatos não buscam provar uma verdade absoluta, mas sim ampliar o campo de investigação sobre a consciência humana. Eles nos colocam diante de um limite do conhecimento atual, onde ciência, filosofia e espiritualidade se encontram. Ignorar esses dados talvez seja tão arriscado quanto aceitá-los sem questionamento, e é exatamente nesse equilíbrio que o debate se torna mais rico e necessário. Um dos casos mais conhecidos é o de James Leininger, nos Estados Unidos. Desde muito pequeno, James tinha pesadelos recorrentes sobre aviões em chamas e afirmava ter sido um piloto que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele citava o nome do navio em que serviu, o modelo do avião e até o nome de um colega de esquadrão.
Após investigações detalhadas, seus pais descobriram que todas as informações correspondiam a um piloto real chamado James Houston Jr., morto em combate em 1945. O caso foi analisado por historiadores e pesquisadores independentes, sem que se encontrasse qualquer evidência de fraude ou influência externa. Outro aspecto recorrente nesses relatos é a presença de marcas de nascença ou deformidades congênitas que coincidem com ferimentos fatais da vida anterior descrita pela criança. Em diversos casos estudados por Stevenson, exames médicos confirmaram que as marcas no corpo das crianças correspondiam com precisão a registros de autópsias ou relatos médicos das pessoas falecidas. Esses detalhes levantam questões profundas sobre a relação entre consciência, corpo e memória. Do ponto de vista psicológico, muitos especialistas tentaram explicar o fenômeno como imaginação, influência cultural ou construção inconsciente. No entanto, essas explicações falham em justificar casos nos quais as crianças vivem em contextos totalmente diferentes das vidas que descrevem, sem acesso a livros, filmes ou conversas que pudessem fornecer tais informações. Além disso, muitas dessas crianças demonstram comportamentos, medos e habilidades compatíveis com a personalidade da vida anterior, como fobias específicas ou talentos incomuns para a idade. Com o passar dos anos, a maioria dessas crianças deixa de relatar essas memórias espontaneamente, geralmente ao atingir a idade escolar. Os pesquisadores observam que à medida que a identidade atual se fortalece, as lembranças da suposta vida passada tendem a desaparecer. Ainda assim, os registros permanecem como um dos maiores desafios à compreensão científica da consciência humana, levantando a possibilidade de que a mente não esteja limitada a uma única existência. Independentemente da crença pessoal de cada um, esses relatos documentados nos convidam à reflexão. Eles não exigem aceitação imediata, mas pedem algo fundamental: questionamento. O que somos, afinal? A consciência termina com o corpo ou pode existir além dele? A ciência ainda não tem respostas definitivas, mas os dados acumulados ao longo de décadas indicam que há muito mais a ser explorado. E agora, eu quero falar diretamente com você que chegou até aqui. Se esse tema te fez refletir, se despertou curiosidade ou até mesmo inquietação, não deixe isso passar em silêncio. Curta este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, compartilhe com quem gosta de temas misteriosos e profundos, e se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para continuar explorando conosco os grandes enigmas da existência humana. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias reais. Até a próxima!